Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão, compartilhar com vocês que quanto mais eu leio o Evangelho de Mateus, mais eu chego à conclusão de que Pedro e João, assim também como Judas, eram verdadeiros satanases, pedra de tropeço na vida de Jesus, atrapalhava ele muito. E hoje eu quero mostrar a vocês como eu cheguei a essa conclusão lá no Mateus capítulo 8, a cura de um leproso, né? Que o texto começa dizendo assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximando, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhes então Jesus: olha, não os diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a sua oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então Jesus ele queria muito com que as obras dele ficassem de testemunho para o povo. Então ele, como disse para João no Sermão do Monte, que ele veio para cumprir a lei e não para abolir, no momento que chega um leproso perto dele e fala com ele assim: Jesus, se você quiser me purificar, se você quiser me limpar, você pode. Jesus fala para ele: então você está limpo? E fala para ele entregar a oferta dele lá no sacerdote, a oferta que Moisés ordenou. Como esse leproso tende a ser uma pessoa mais pobre, Jesus está falando com ele o seguinte: você tem que ir até o leproso, você tem que ir até o sacerdote e entregar a ele o pombinho, ou seja, o sacrifício que Moisés ordenou, que é a oferta que Moisés ordenou, certo? E por que que ele diz isso? Ele diz isso por quê? Porque João vinha trazendo um movimento de batismo para arrependimento dos pecados, certo? E ele vinha colocando esse batismo na resposta de Jesus, dizendo que ele estava fazendo isso preparando o caminho para Jesus. Aí passavam os escribas e fariseus perto dele e falava com os escribas e fariseus assim: bando de raça de víboras, né? Quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? Se referindo a Jesus como ira vindoura, né? Aí Jesus chega perto dele e João fala com ele assim: Jesus, achei que você ia me batizar e você pede para ser batizado por mim. Jesus fala com ele: estou fazendo isso para que aconteça a justiça, né? Qual a justiça? A justiça de que quando ele levantou após ser batizado para arrependimento dos pecados, veio o Espírito de Deus como pombo na cabeça dele, mostrando para ele que exatamente ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que sacrificar o animal para perdão dos pecados, os mais pobres, né, que era o pombinho, e não fazer o batismo para perdão dos pecados. Então, por isso é como se Jesus estivesse dando aqui uma lição de João, certo? Porque ele poderia usar a água aqui para poder limpar o leproso, porque o que Jesus queria dizer é o seguinte: olha só, para você ficar limpo, não conta para ninguém, mas para você ficar limpo, você só tem que ir ali no sacerdote e oferecer a oferta que Moisés ordenou, ou seja, o pombinho, certo? E ele não precisava se purificar, usar a água como João queria para arrependimento do pecado. Por quê? Porque o que estava escrito na lei, que Jesus disse que veio para cumprir e não veio para abolir, era o sacrifício, a oferta do animal diante do sacerdote, para aquele que era leproso, ou seja, pecador, certo? Aí olha só o que o texto continua dizendo, né? O texto vai dizer que Jesus chega em casa, depois de dar aquele sermão no monte, ele se senta para comer, aí os discípulos estão com ele, aparece um monte de pecadores e publicanos lá, começam a comer com ele, chegam os escribas e fariseus e perguntam por que que Jesus está comendo com os pecadores, perguntam para os discípulos, Jesus diz que está comendo com eles para trazer o arrependimento, convocar eles ao arrependimento. Por quê? Porque ele queria misericórdia, ele não queria holocausto. Justamente dando uma mensagem para João após o sermão do monte, justamente por quê? Porque João, quando viu os escribas e fariseus, ele dizia para os escribas e fariseus que não adiantava eles fugir da ira vindoura, que era Jesus, porque eles não estavam produzindo o fruto do arrependimento, que no caso era se batizar com João para arrependimento dos pecados. Portanto, Jesus ia pegar eles como palha e jogar no fogo. O holocausto aqui é como se fosse queimar alguma coisa, sabe? Em oferta. Então, Jesus está dizendo para João o seguinte: eu não quero holocausto, eu não quero que os escribas e fariseus, que os pecadores, ou seja, aqueles que não produzem fruto de arrependimento, como você diz, não se batizaram com você, né? Fiquem sozinhos. Eu não quero que eles sejam queimados, jogados na fogueira como pai que não produz fruto de arrependimento, como você diz. Eu quero que eles venham ao arrependimento. E qual arrependimento? Ao arrependimento de
sacrificar o pombinho para perdão dos pecados, como eles eram mais pobres, né? Os que seguiram João eram uma população mais pobre, então, para arrependimento dos pecados, João tinha que ensinar para eles justamente a sacrificar o pombinho para perdão dos pecados, para arrependimento dos pecados, porque é através da morte do animal que você cumpre a lei, no sentido de que o pecado causa a morte. Então você tinha que sacrificar o pombinho para perdão, para arrependimento dos pecados, perdão dos pecados, expiação dos pecados, e não o batismo, certo? Então Jesus a todo momento ele é contra João. Você consegue compreender isso, né? Aí ele vai convidar os apóstolos dele, né? Aí ele vai dizer: a esses instrução para os 12, né? A esses 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, e nem entreis na cidade de Samaritana. Jesus disse para eles não entrar na cidade de Samaritanos, nem ir ao encontro dos gentios. João estava indo ao encontro dos gentios, para você ver como Jesus está detonando com João, certo? Porque ele era o falso profeta. Ele vai dizer: mais de preferência buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem que é as ovelhas perdidas da casa de Israel? As ovelhas perdidas da casa de Israel é justamente os seguidores de João, que ao invés de oferecer sacrifício de pombinhos para arrependimento dos pecados, né, estavam oferecendo o que? Batismo para arrependimento dos pecados. Eles são as ovelhas perdidas da casa de Israel que estão seguindo João, certo? Aí ele vai dizer: à medida que seguir, pregai que está próximo o reino dos céus, certo? Aí ele vai dizer: curar enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expelir demônios, graças dai, de graças recebeste. Então, vocês vão purificar as pessoas. Então, eles deveriam fazer com o leproso, por exemplo, assim como Jesus fez. Ou seja, você não precisa se purificar com água para se ficar limpo. Você precisa cumprir a lei que ordenou Moisés. E qual que é a lei? É você ir no templo e oferecer oferta. Foi isso que Jesus disse para o leproso, não foi? Então ele vai dizer: vocês não vão se prover de ouro, vocês não vão se prover de ouro, vocês não vão se prover de prata, vocês não vão se prover de nada disso, porque vocês estão trabalhando para mim, e eu sei que o trabalhador é digno do seu alimento, então eu vou dar alimento para vocês. Isso também é uma direta que ele manda para João, porque João, quando estava convencendo as pessoas a se batizar para arrependimento dos pecados, no deserto, enquanto todo mundo estava se queimando debaixo do deserto, João estava lá com a roupa de camelo, com pele de camelo, ou seja, enquanto estava protegendo do sol, né, ensinando as pessoas ao rumo da desobediência, né, fazer o batismo para arrependimento dos pecados, não sacrifício de animais, né, ao mesmo tempo que o povo estava queimando no sol, ele estava acumulando para ele roupas caras, né, que é a pele de camelo que se protegia ele lá do frio e do calor, né, e as pessoas que se danem, né. Então Jesus está falando: não fique juntando riquezas, entendeu? Ele vai dizer: em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagais se neles é digno ficar e até vos retirares. Ao entrares na casa, saudai, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Porém, se não for, torne para vós outros a vossa paz. Ele vai dizer: você vai entrar de casa em casa e vocês vão perguntar se aquela casa é digna de vocês. Se aquela casa for digna de vocês vão deixar a paz de vocês vão deixar a justiça de vocês, o evangelho de vocês. Justamente por quê? Porque Jesus não queria que fizesse como João estava fazendo, que era ficar gritando no meio das ruas, no meio da praça, convencendo as pessoas a se batizarem para arrependimento dos pecados. Jesus queria que eles fizessem tudo em segredo, em 4 portas, dentro da casa deles. Vai orar, ora dentro da sua casa. Vai fazer algum tipo de pregação para o reino, faça dentro da casa das pessoas. Não fique por aí gritando pelas ruas a fim de serem vistos pelos homens, como João fazia, certo? Aí ele vai dizer: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. Ou seja, simples como as pombas, por quê? Porque ofereçam sacrifício para arrependimento dos pecados, a pomba, que foi escrito como o sacrifício para o mais pobre, certo? A oferta para o mais pobre, certo? E seja prudente como a serpente, dizendo serpente porque se referindo aos escribas e fariseus: seja prudente como eles, sejam como eles, porque eles são prudentes. Por quê? Porque João chamava eles de raça de víboras, entendeu? E esse sermão aqui é para os discípulos, entendeu? Ele vai dizer assim: por minha causa serei levado à presença dos governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles, aos gentios. Então ele está dizendo que os discípulos dele seriam levados aos tribunais para servirem de testemunho dele, de testemunho de que ele não era o cara que veio trazer o batismo para arrependimento dos pecados. Por isso que ele não deixou com que João, por isso que ele não quis batizar João, porque se ele batizasse João, ele ia ficar acima de João como um cara que defendia o batismo para arrependimento dos pecados. Ele pediu para João batizar ele justamente para as pessoas verem, através do testemunho dele, que ele não veio trazer o batismo para perdão dos pecados. Quem trouxe foi João. Ele não tinha nada a ver com isso, certo? Ele obedecia a lei, ele veio seguir a lei que pede a oferta no templo. Referente à lei do pecado é a oferta de animal no templo,
certo? Então, ou seja, ele queria servir, que os discípulos fossem entregues às autoridades para servir de testemunho para ele, de que ele não estava tentando deturpar a lei, os bons costumes, como ele era acusado, né, na Suprema Corte, certo? Então, ele veio justamente para que os discípulos pudessem dar testemunho dele, testemunho a favor dele, certo? De que ele dizia que vinha para seguir a lei, que não vinha para abolir a lei, que vinha seguir a lei de Moisés, que é para entregar o sacrifício, a oferta que Moisés ordenou, certo? E não fazer como João estava fazendo, certo? Assim como ele queria que o leproso desse testemunho a respeito de Jesus perante os sacerdotes, ou seja, que Jesus mandou ele lá entregar a oferta bonitinho, como mandava a lei, né? que Moisés ordenou, certo? Ele vai dizer: um irmão entregará à morte o seu outro irmão, o pai, o filho haverão que se levantarão contra os seus progenitores e o matarão. Seriam odiados por toda a causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, para que em verdade vos digo que não acabareis de percorrer uma cidade em Israel até que o Filho do Homem venha. Então ele vai dizer: vocês vão pregar de casa em casa esse evangelho meu, que eu sou a favor da lei, etc. e tal. Antes mesmo que vocês acabem de passar em toda a cidade, em toda a casa, o Filho do Homem, ou seja, que sou eu, já vou estar perto de vocês. E ele é o Filho do Homem justamente por quê? Porque ele é o profeta e quer se mostrar que ele é como pecador. Por isso ele se arrepende, usa o batismo para arrependimento dos pecados, entendeu? Justamente por quê? Porque João dizia que ele era o cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo. Ele não poderia ser o cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo, porque o cordeiro tinha que ser um animal e, segundo, tinha que ser inocente. Jesus não era um animal e nem era inocente, porque também era pecador. Tanto que os fariseus diziam, né, para o cego lá, né, dá glória a Deus porque sabemos que ele é pecador, né? Ele, Jesus, é pecador, né? Então, ou seja, ele vai dizer o seguinte: portanto, não temais por nada que há encoberto. Portanto, não temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, ou seja, ele queria que as coisas que ele ensinasse em oculto viessem a ser conhecido, viessem a ser revelado. Porque o que ele ensinava em oculto? Eu não vim para descumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei. Eu vim para incentivar vocês a levar um sacrifício que agradava a Moisés lá no templo de Jerusalém. Então, se você pecou e quer produzir arrependimento para perdão dos seus pecados, leva o sacrifício que Moisés exigiu. Moisés não exigiu na lei que você fosse batizar com João para perdão dos pecados, certo? Então ele vai dizer: o que eu vos digo às escuras, agora dizer a plena luz. Né? Então ele está dizendo para os discípulos dele: eu estava pedindo para vocês fazerem as coisas em secreto, mas agora eu preciso que vocês deem testemunho de mim, do que eu estou fazendo, porque senão eles vão me prender. Então, quando vocês forem dar testemunho de mim, vocês precisam dizer as coisas que eu estou dizendo para vocês aqui. Então digam que eu sou a favor da lei, que eu não vim abolir a lei, certo? Não vim abolir o sacrifício de animais para perdão dos pecados, nada disso. Ou seja, não tem nada a ver com o movimento de João. Né? Ele vai dizer: não tem mais, pois bem valer mais vós do que muitos pardais. Né? Ele vai dizer: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu me negarei diante do meu Pai que está no céu. Então ele está dizendo claramente para os discípulos dele: vocês vão ser usados para ser como testemunha de mim. Então, se vocês me negarem na frente dos homens, ou seja, das autoridades, eu vou negar vocês também na frente do meu Pai que está no céu. Então, Pedro, por exemplo, Judas, por exemplo, eram pessoas que Jesus já dizia que eles seriam pedra de sapato para eles, Satanás, adversários para eles. Justamente por quê? Porque Pedro negou ele justamente na hora que podia testemunhar diante do Sinédrio a favor de Jesus, dizendo que ele veio para seguir a lei, quando ele era acusado de que não estava seguindo a lei. Mas João preferiu negar ele ao invés de testemunhar a favor dele como Jesus queria. Outro também, João, né? Porque João testemunhava falsamente sobre ele. Então João era o falso profeta, né? Por quê? Porque João dizia que ele era a ira vindoura. E Jesus disse que não, que ele não era a ira vindoura, certo? Que ele veio convocar todo mundo ao arrependimento conforme a lei mandava, certo? Que ele não veio condenar a morrer queimado quem não se batizasse com João para arrependimento dos pecados. Certo? Então João era o falso profeta, todos eles, Judas, Pedro, eram todos pedra de sapato para Jesus, né? Porque negaram Jesus, testemunharam contra Jesus, quando não testemunharam falsamente contra Jesus, né? Aí ele vai dizer:
Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua própria sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então Jesus está querendo dizer basicamente para os discípulos dele o seguinte: olha só, pessoal, vou deixar muito claro para vocês aqui, tá? Eu vim trazer a espada sobre vocês, discípulos, sabe por quê? Porque já sei que vocês não vão tomar a cruz para seguir junto comigo, certo? Vocês vão me deixar tomar a cruz sozinho, porque justamente na hora que vocês precisavam testemunhar contra mim, vocês iriam fugir. Na hora que vocês deveriam testemunhar a meu favor, quer dizer que eu vim respeitar a lei, que eu estava respeitando a lei, induzindo as pessoas a seguir a lei, vocês iriam testemunhar contra mim, ou então ir a testemunho falso, ou então eu iria fugir. Então você que não carregou a cruz junto comigo, né? Você que não quis morrer junto comigo, você não é digno de mim. Ou seja, nenhum dos discípulos morreu junto com ele, carregou a cruz junto com ele, portanto nenhum deles é digno dele. Um negou, outro traiu, outro deu falso testemunho, né? E João falso testemunho porque era falso profeta, né? Pedro porque negava ele, pedra de sapato para ele, pedra no caminho dele, etc e tal. Aí o texto vai dizer que a essa altura do campeonato, João já estava preso, certo? Aí ele vai dizer, João envia mensageiros de Jesus. Quando ouviu João no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar todo aquele que estava para vir, que havemos de esperar outro, se era aquele que estava por vir ou se havíamos de esperar outro. Então respondendo, ide lhe anunciar a João que estou ouvindo e vendo. Né? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres estão sendo pregados o evangelho. Então está sendo pregado o evangelho. Qual que era o evangelho de Jesus? A justiça de Jesus, que ele queria que pregasse em casa. Que ele veio cumprir a lei, que ele não era contra a lei. Que enquanto o céu e a terra não passassem, nenhum Y da lei ia ser mudado. Né? Então, ou seja, continua sacrificando animais para perdão dos pecados, etc. e tal. E João estava preso e estava querendo saber se Jesus era o Cristo mesmo que ele pegava, que vinha arrebentar a ira vindoura, se ia destruir as autoridades e tirar ele de lá. Né? Aí o que João disse? Jesus vai dizer para os discípulos de João, né? Vocês saíram para ver um caniço no deserto, né? Vocês saíram para ver um profeta, então eu te digo que João é muito mais do que um profeta. Mas ao mesmo tempo Jesus diz para eles assim: João pode até ser muito mais do que um profeta, mas ele é menor do que João, ele é menor do que o menor no reino dos céus. O menor no reino dos céus é o servo, é o pecador. Então Jesus diz que João, para ele, era na verdade o menor no reino dos céus. João era menor do que um pecador. Nascido entre as mulheres, ele era o que era mais conhecido, mais grande, mais famoso, mais influente. Mas, ao contrário de tudo isso, para Jesus, João era menor do que todos os menores do reino do céu. Os menores eram os pecadores, que precisavam ser purificados, os leprosos. Jesus está dizendo que João ainda era menor do que ele. Então, assim que João era visto por Jesus, como pedra no sapato de Jesus, como Satanás, como adversário na vida de Jesus, porque fazia o papel do falso profeta, ensinava tudo ao contrário daquilo que Jesus pregava e ensinava.